Existe um estágio antes da virada que confunde até as pessoas mais conscientes. Nada está claramente errado. A vida funciona. As contas estão em ordem. Não há grandes crises. Mesmo assim, algo não encaixa mais por dentro. Neste vídeo do Códigos da Riqueza Interior, vamos falar sobre esse momento sutil em que o problema não é a falta, mas o desalinhamento. Um estágio silencioso que aparece quando a vida antiga ainda funciona, mas já não serve mais. Se você sente que está bem, mas não está inteiro, este vídeo vai te ajudar a entender por quê. Antes da virada, nem sempre a vida quebra. Às vezes, ela continua funcionando perfeitamente. E é exatamente isso que confunde. Não há um motivo óbvio para mudar. Não há dor suficiente para justificar um movimento radical. Ainda assim, existe uma sensação persistente de que algo não encaixa mais como antes. Esse estágio é perigoso porque o conforto vira armadilha. Quando nada dá errado, a mente cria 1000 argumentos para permanecer onde está. Está tudo bem, não é tão ruim, poderia ser pior. E todos esses argumentos são verdadeiros, mas incompletos. Eles ignoram um fator essencial: coerência interna. Prosperidade verdadeira não nasce apenas da ausência de problemas. Ela nasce do alinhamento entre quem você é e a vida que leva. Quando esse alinhamento começa a falhar, o desconforto surge mesmo sem crise. Não é sofrimento, é limitação. É a sensação de estar vivendo abaixo do seu próximo nível, mesmo sem saber exatamente qual é esse nível. Nesse estágio, muitas pessoas se sentem ingratas por questionar algo que funciona. Elas se culpam por querer mais sentido, mais profundidade, mais direção. Mas esse questionamento não é ingratidão. É expansão pedindo espaço. A vida antiga ainda sustenta, mas já não nutre. Você pode perceber que os dias passam sem grandes emoções. Nada desmorona, mas nada empolga. A rotina se mantém, mas não inspira. Esse vazio discreto não aparece por falta, mas por excesso de repetição. E repetição sem sentido gera estagnação silenciosa. Antes da virada, a vida começa a mostrar que estabilidade sem crescimento vira prisão confortável. Não dói o suficiente para forçar mudança, mas incomoda o suficiente para provocar reflexão. Esse é um teste de maturidade. A vida observa se você só muda quando tudo quebra, ou se consegue se mover quando percebe que algo não encaixa mais. Muitas pessoas ignoram esse estágio por anos. Sustentam uma vida funcional, mas desalinhada, e pagam o preço em forma de apatia, perda de entusiasmo e sensação de estar sempre quase feliz, quase realizado, quase no lugar certo. Esse quase é o sinal. O problema não é que algo esteja errado. O problema é que algo ficou pequeno demais para quem você está se tornando. E enquanto você tenta se convencer de que deveria estar satisfeito, o incômodo cresce. Não como dor, mas como limite invisível. Esse é um dos estágios mais importantes antes da virada, porque ele testa sua honestidade consigo mesmo. Você consegue admitir que algo não encaixa mesmo sem crise? Consegue respeitar esse sinal sem esperar que tudo desmorone para justificar mudança? Na próxima parte, vamos aprofundar por que esse desalinhamento aparece justamente quando tudo parece estável. E como a vida usa esse estágio para preparar movimentos mais conscientes, sem rupturas desnecessárias. Quando tudo parece estável, a mente relaxa. Ela entende que não há urgência, não há perigo imediato, não há pressão externa. E é exatamente nesse momento que a vida começa a revelar algo importante. Estabilidade não é o mesmo que alinhamento. Você pode estar seguro e ainda assim estar fora do seu eixo. Esse desalinhamento surge porque a vida não trabalha apenas para manter você confortável. Ela trabalha para expandir sua consciência.
Quando você permanece muito tempo em um lugar que já cumpriu sua função, mesmo que seja confortável, a expansão trava. E quando a expansão trava, o incômodo aparece. Antes da virada, a vida cria esse desconforto discreto justamente para evitar rupturas maiores no futuro. É um aviso gentil, um convite para revisar o caminho enquanto ainda existe margem de escolha. Quem ignora esse aviso costuma ser empurrado depois por crises mais duras. Quem escuta se move com mais inteligência. Nesse estágio, o conforto começa a revelar seu custo oculto. Você percebe que, para manter tudo funcionando, está abrindo mão de algo interno. Pode ser entusiasmo, criatividade, autenticidade ou sentido. Não há dor explícita, mas há um esvaziamento gradual. E esse esvaziamento não passa despercebido pela consciência. Muitas pessoas confundem esse estágio com ingratidão. Acham que não deveriam querer mais quando tudo está ok. Mas a vida não mede sua expansão pela comparação com quem está pior. Ela mede pela coerência com quem você pode se tornar. E quando essa coerência começa a falhar, o incômodo aparece. Esse é um teste silencioso de honestidade interna. Você consegue admitir que algo não encaixa sem precisar de uma crise como justificativa? Consegue respeitar o sinal mesmo quando o mundo diz que você deveria estar satisfeito? Essa capacidade diferencia quem cresce de quem apenas se acomoda. A estabilidade prolongada também cria um apego sutil à previsibilidade. Você sabe o que esperar dos dias, das pessoas, das rotinas. Isso traz segurança, mas também limita possibilidades. Antes da virada, a vida começa a mostrar que previsibilidade demais pode sufocar o potencial. Você pode notar que nesse estágio, ideias novas surgem e são rapidamente descartadas pela mente. Não porque são ruins, mas porque ameaçam a estabilidade atual. A mente prefere o conhecido ao coerente, e esse conflito interno gera o incômodo que você sente. A vida observa como você lida com isso. Se você sufoca o incômodo para preservar conforto, ela entende que você ainda não está pronto para avançar. Se você escuta o sinal sem se precipitar, ela começa a abrir espaço para movimentos mais conscientes. Esse estágio não pede decisões impulsivas, ele pede clareza, pede que você reconheça onde está mantendo algo apenas por hábito, onde está aceitando o funciona no lugar do faz sentido. Essa distinção é fundamental antes da virada. Na próxima parte, vamos falar sobre como esse desalinhamento começa a afetar sua energia, sua motivação e sua relação com o esforço. E por que isso é um sinal de que algo maior está se reorganizando. Quando nada dá errado, mas algo não encaixa, a primeira área a sentir é a energia. Não aquela energia física óbvia, mas a disposição interna. Você continua fazendo o que sempre fez, mas percebe que tudo exige mais esforço do que antes. O que antes fluía, agora pesa. O que antes era automático, agora cansa. Esse cansaço não vem da quantidade de tarefas, mas da falta de sentido. A vida começa a cobrar mais energia para manter algo que já não está alinhado. É como remar um barco em águas calmas, mas contra a própria direção. Não há tempestade, mas há resistência constante. Nesse estágio, a motivação começa a oscilar. Você não perde completamente o interesse pela vida, mas perde o entusiasmo genuíno. As metas continuam existindo, mas não inflamam mais. Os planos seguem no papel, mas não mobilizam como antes. Isso não é preguiça. É sinal de que a energia não está mais alinhada com o propósito atual. Muitas pessoas interpretam esse momento como falta de disciplina e tentam compensar com mais cobrança. Aumentam a rigidez, forçam produtividade, se pressionam para voltar ao normal. Mas isso só aprofunda o desgaste. Você não está com falta de disciplina, está com excesso de desalinhamento. Antes da virada, a vida começa a retirar energia do que já cumpriu seu papel. Isso não é punição,
é economia inteligente. A energia começa a se deslocar para o que ainda não é visível, mas está em gestação. Enquanto você tenta sustentar o antigo, sente o cansaço. Quando começa a respeitar o novo, sente alívio. Esse estágio também mexe com a sua relação com o esforço. Você percebe que se esforçar mais não resolve. Trabalhar mais horas não traz mais satisfação. Insistir não gera avanço proporcional. Esse descompasso é um sinal claro de que a estratégia antiga perdeu eficiência. A vida observa como você reage a isso. Se você tenta vencer o cansaço na força, ela entende que você ainda confunde esforço com progresso. Se você começa a questionar onde está colocando energia sem retorno interno, ela começa a ajustar o fluxo. Você pode notar que pequenas pausas começam a trazer mais clareza do que longos períodos de atividade. Silêncios revelam mais do que ações repetidas. Isso não é estagnação, é recalibração. A energia está sendo redistribuída. Nesse ponto, o desalinhamento deixa de ser apenas uma sensação emocional e se torna um dado concreto. O custo energético de manter a vida como está ficou alto demais. E quando o custo energético sobe, a vida está sinalizando que algo precisa mudar, não por urgência, mas por inteligência. Na próxima parte, vamos falar sobre como esse desgaste silencioso começa a provocar mudanças no seu comportamento, na forma como você se posiciona e no tipo de compromisso que você aceita, mesmo antes de qualquer mudança externa acontecer. Quando o desgaste silencioso se instala, algo começa a mudar no seu comportamento, mesmo que você não perceba de imediato. Você deixa de sustentar certas situações com a mesma tolerância de antes. Aquilo que você aceitava por costume começa a incomodar. Não de forma explosiva, mas com um cansaço claro demais para ser ignorado. Você começa a reduzir a exposição a ambientes que drenam energia, não por raiva, mas por economia interna. Começa a se calar mais em conversas que não levam a lugar nenhum. Passa a escolher melhor onde coloca a atenção. Esse movimento não é isolamento, é seleção. Antes da virada, a vida começa a retirar você, aos poucos, de contextos que já não combinam com o próximo estágio. E faz isso sem drama. Simplesmente reduz sua disposição de permanecer ali. O desconforto surge sempre que você tenta se forçar a continuar no mesmo padrão. Esse estágio é delicado porque, para quem olha de fora, nada parece justificar essas mudanças. Não houve briga, não houve crise, não houve rompimento explícito, e exatamente por isso você pode se sentir estranho por mudar. Pode se questionar se está exagerando, se está sendo radical ou ingrato. Mas a verdade é que seu comportamento está apenas se alinhando com sua percepção interna. Você não está se afastando das pessoas ou das situações. Está se aproximando de si mesmo. E isso, inevitavelmente, muda tudo. Você também percebe que começa a negociar menos consigo mesmo. Antes, você se convencia a fazer coisas que não queria, a aceitar condições que não respeitavam seus limites, a adiar decisões que pediam posicionamento. Agora, essa negociação interna fica desconfortável demais para continuar. A vida observa esse movimento com atenção, porque prosperidade não se sustenta em quem vive se traindo para manter a harmonia externa. Ela se sustenta em quem consegue manter a harmonia interna, mesmo que isso cause pequenos desconfortos externos. Nesse estágio, você começa a perceber que dizer sim para tudo tem um custo alto demais, e que dizer não, mesmo que cause estranhamento, preserva algo essencial, sua energia vital. Esse aprendizado é um divisor de águas antes da virada. É comum que, nesse ponto, algumas relações se ajustem naturalmente. Algumas se aprofundam, outras se afastam sem conflito. A vida vai reorganizando o entorno conforme você reorganiza o interno.
Nada é forçado. Tudo responde. Esse reposicionamento comportamental também afeta suas decisões financeiras, profissionais e criativas. Você passa a perceber onde está apenas mantendo algo por medo de perder segurança. E esse reconhecimento prepara o terreno para escolhas mais maduras. Na próxima parte, vamos falar sobre o momento em que esse desalinhamento finalmente se transforma em clareza. E por que a vida só oferece essa clareza quando você para de sustentar o que não encaixa mais? Depois que você para de sustentar o que não encaixa, algo importante acontece. A mente começa a clarear. Não é uma clareza imediata sobre o que fazer, mas uma clareza sobre o que não faz mais sentido. E isso já é um avanço enorme. Antes da virada, a vida não entrega respostas completas, ela remove ruídos. Esse estágio costuma trazer uma sensação de alívio misturada com insegurança. Alívio porque você não está mais se forçando. Insegurança porque o novo ainda não está definido. Mas esse vazio não é falta, é espaço. E espaço é necessário para que algo diferente possa surgir. Muita gente erra aqui por tentar preencher esse espaço rápido demais. Arruma novas metas, novos projetos, novas promessas. Mas a vida ainda não pediu ação. Ela pediu compreensão. Pediu que você sustente o espaço aberto sem voltar para o antigo por medo do desconhecido. Quando você respeita esse momento, começa a perceber sinais sutis de clareza. Não como ordens, mas como inclinações. Uma curiosidade que surge, um interesse que retorna, uma ideia que permanece mais tempo na mente. Essas pistas não vêm acompanhadas de urgência, elas vêm com calma. Antes da virada, a clareza não chega gritando, ela chega sussurrando, e só escuta quem desacelerou o suficiente para perceber. Esse é um dos motivos pelos quais pessoas muito agitadas pulam esse estágio e acabam repetindo ciclos. Elas confundem movimento com avanço. Você também começa a entender algo fundamental. Nem toda estabilidade merece ser preservada. Algumas estabilidades existem apenas porque você se adaptou demais. Quando você reconhece isso, para de romantizar o estar tudo bem e passa a buscar o estar alinhado. Nesse ponto, o desalinhamento perde a força. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de resistir. A clareza começa a ocupar o espaço que antes era só incômodo. E essa clareza prepara o terreno para decisões futuras que não nascem da pressa, mas da maturidade. A vida observa se você consegue sustentar essa fase sem se auto-sabotar, sem voltar atrás só para evitar desconforto. Quem consegue atravessar esse estágio com presença costuma viver viradas mais suaves, porém mais consistentes. Na próxima e última parte, vamos fechar este vídeo mostrando como essa clareza silenciosa sinaliza que a virada já está em movimento, mesmo que externamente nada tenha mudado ainda. Depois que você para de sustentar o que não encaixa, algo importante acontece. A mente começa a clarear. Não é uma clareza imediata sobre o que fazer, mas uma clareza sobre o que não faz mais sentido. E isso já é um avanço enorme. Antes da virada, a vida não entrega respostas completas, ela remove ruídos. Esse estágio costuma trazer uma sensação de alívio misturada com insegurança. Alívio porque você não está mais se forçando. Insegurança porque o novo ainda não está definido. Mas esse vazio não é falta, é espaço. E espaço é necessário para que algo diferente possa surgir. Muita gente erra aqui por tentar preencher esse espaço rápido demais. Arruma novas metas, novos projetos, novas promessas. Mas a vida ainda não pediu ação. Ela pediu compreensão. Pediu que você sustente o espaço aberto sem voltar para o antigo por medo do desconhecido. Quando você respeita esse momento, começa a perceber sinais sutis de clareza. Não como ordens, mas como inclinações.
uma curiosidade que surge, um interesse que retorna, uma ideia que permanece mais tempo na mente. Essas pistas não vêm acompanhadas de urgência, elas vêm com calma. Antes da virada, a clareza não chega gritando, ela chega sussurrando, e só escuta quem desacelerou o suficiente para perceber. Esse é um dos motivos pelos quais pessoas muito agitadas pulam esse estágio e acabam repetindo ciclos. Elas confundem movimento com avanço. Você também começa a entender algo fundamental. Nem toda estabilidade merece ser preservada. Algumas estabilidades existem apenas porque você se adaptou demais. Quando você reconhece isso, para de romantizar o estar tudo bem e passa a buscar o estar alinhado. Nesse ponto, o desalinhamento perde a força. Não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de resistir. A clareza começa a ocupar o espaço que antes era só incômodo. E essa clareza prepara o terreno para decisões futuras que não nascem da pressa, mas da maturidade. A vida observa se você consegue sustentar essa fase sem se auto-sabotar, sem voltar atrás só para evitar desconforto. Quem consegue atravessar esse estágio com presença costuma viver viradas mais suaves, porém mais consistentes. Na próxima e última parte, vamos fechar este vídeo mostrando como essa clareza silenciosa sinaliza que a virada já está em movimento, mesmo que externamente nada tenha mudado ainda. Depois que você para de sustentar o que não encaixa, algo importante acontece. A mente começa a clarear. Não é uma clareza imediata sobre o que fazer, mas uma clareza sobre o que não faz mais sentido. E isso já é um avanço enorme. Antes da virada, a vida não entrega respostas completas, ela remove ruídos. Esse estágio costuma trazer uma sensação de alívio misturada com insegurança. Alívio porque você não está mais se forçando. Insegurança porque o novo ainda não está definido. Mas esse vazio não é falta, é espaço. E espaço é necessário para que algo diferente possa surgir. Muita gente erra aqui por tentar preencher esse espaço rápido. Chega um momento em que você percebe algo com serenidade. A vida já começou a se mover, mesmo sem anúncios externos. A clareza que surgiu não é um plano fechado, mas uma confiança silenciosa. Você sabe o que não cabe mais, sabe o que não quer sustentar. E isso, por si só, já mudou a dinâmica. Essa clareza não precisa de pressa. Ela se sustenta. Você não sente mais necessidade de convencer ninguém, nem de se justificar. A sensação de estar quase desaparece. Em seu lugar, surge a consciência de que você está no caminho certo, ainda que o cenário externo não tenha se transformado completamente. A vida responde bem a essa postura. Quando você para de sustentar o desalinhado, ela encontra espaço para reorganizar oportunidades, pessoas e circunstâncias. Não é mágica, é coerência em ação. O externo começa a espelhar o interno com menos atrito. Nesse estágio, você também percebe que a virada não será um evento explosivo. Ela virá como continuidade. Uma sequência de movimentos naturais que fazem sentido, sem rupturas dramáticas, sem perdas desnecessárias. A vida se ajusta porque você se ajustou primeiro. É importante entender. Quando nada dá errado, mas algo não encaixa, a resposta não é se forçar a agradecer nem criar problemas onde não existem. A resposta é honestidade. É reconhecer o desalinhamento e permitir que a clareza faça o trabalho dela. Se você chegou até aqui, saiba que esse estágio é raro. A maioria das pessoas só muda quando tudo quebra. Poucas conseguem se mover quando percebem que algo não encaixa, mesmo estando estável. E essas poucas costumam viver viradas mais maduras e sustentáveis. No Códigos da Riqueza Interior, falamos sobre esses processos reais que antecedem mudanças concretas na prosperidade.
A série Antes da Virada existe para te ajudar a atravessar esses estágios com consciência, sem se perder nem se sabotar. Se esse vídeo fez sentido para você, confie. A clareza que chegou é sinal de que a virada já começou, mesmo que ainda esteja silenciosa. Chega um momento em que você percebe algo com serenidade. A vida já começou a se mover, mesmo sem anúncios externos. A clareza que surgiu não é um plano fechado, mas uma confiança silenciosa. Você sabe o que não cabe mais, sabe o que não quer sustentar. E isso, por si só, já mudou a dinâmica. Essa clareza não precisa de pressa. Ela se sustenta. Você não sente mais necessidade de convencer ninguém, nem de se justificar. A sensação de estar quase desaparece. Em seu lugar, surge a consciência de que você está no caminho certo, ainda que o cenário externo não tenha se transformado completamente. A vida responde bem a essa postura. Quando você para de sustentar o desalinhado, ela encontra espaço para reorganizar oportunidades, pessoas e circunstâncias. Não é mágica, é coerência em ação. O externo começa a espelhar o interno com menos atrito. Nesse estágio, você também percebe que a virada não será um evento explosivo. Ela virá como continuidade. Uma sequência de movimentos naturais que fazem sentido, sem rupturas dramáticas, sem perdas desnecessárias. A vida se ajusta porque você se ajustou primeiro. É importante entender, quando nada dá errado, mas algo não encaixa, a resposta não é se forçar a agradecer, nem criar problemas onde não existem. A resposta é honestidade. É reconhecer o desalinhamento e permitir que a clareza faça o trabalho dela. Se você chegou até aqui, saiba que esse estágio é raro. A maioria das pessoas só muda quando tudo quebra. Poucas conseguem se mover quando percebem que algo não encaixa, mesmo estando estável. E essas poucas costumam viver viradas mais maduras e sustentáveis. No Códigos da Riqueza Interior, falamos sobre esses processos reais que antecedem mudanças concretas na prosperidade. A série Antes da Virada existe para te ajudar a atravessar esses estágios com consciência, sem se perder nem se sabotar. Se esse vídeo fez sentido para você, confie. A clareza que chegou é sinal de que a virada já começou, mesmo que ainda esteja silenciosa. Chega um momento em que você percebe algo com serenidade. A vida já começou a se mover, mesmo sem anúncios externos. A clareza que surgiu não é um plano fechado, mas uma confiança silenciosa. Você sabe o que não cabe mais, sabe o que não quer sustentar. E isso, por si só, já mudou a dinâmica. Essa clareza não precisa de pressa. Ela se sustenta. Você não sente mais necessidade de convencer ninguém, nem de se justificar. A sensação de estar quase desaparece. Em seu lugar, surge a consciência de que você está no caminho certo, ainda que o cenário externo não tenha se transformado completamente. A vida responde bem a essa postura. Quando você para de sustentar o desalinhado, ela encontra espaço para reorganizar oportunidades, pessoas e circunstâncias. Não é mágica, é coerência em ação. O externo começa a espelhar o interno com menos atrito. Nesse estágio, você também percebe que a virada não será um evento explosivo. Ela virá como continuidade. Uma sequência de movimentos naturais que fazem sentido, sem rupturas dramáticas, sem perdas desnecessárias. A vida se ajusta porque você se ajustou primeiro. É importante entender, quando nada dá errado, mas algo não encaixa, a resposta não é se forçar a agradecer, nem criar problemas onde não existem. A resposta é honestidade. É reconhecer o desalinhamento e permitir que a clareza faça o trabalho dela. Se você chegou até aqui, saiba que esse estágio é raro. A maioria das pessoas só muda quando tudo quebra.
poucas conseguem se mover quando percebem que algo não encaixa, mesmo estando estável. E essas poucas costumam viver viradas mais maduras e sustentáveis. No Códigos da Riqueza Interior, falamos sobre esses processos reais que antecedem mudanças concretas na prosperidade. A série Antes da Virada existe para te ajudar a atravessar esses estágios com consciência, sem se perder nem se sabotar. Se esse vídeo fez sentido para você, confie. A clareza que chegou é sinal de que a virada já começou, mesmo que ainda esteja silenciosa. Chega um momento em que você percebe algo com serenidade. A vida já começou a se mover, mesmo sem anúncios externos. A clareza que surgiu não é um plano fechado, mas uma confiança silenciosa. Você sabe o que não cabe mais, sabe o que não quer sustentar, e isso por si só